todos, né? Sejam novamente bem-vindos a outra fantástica aula de teoria das estruturas. Aos alunos, né? Denise, Djalma, Gabriel, Iris, Marcos, Sócrates, né? Todos vocês aí estão com uma estrelinha aqui, ó, no meu coração, porque vocês estão no primeiro horário da sexta-feira comigo, né? Chegaram aí pontual, né? Raquel também ingressando agora com a gente, né? Então eu sei que esse primeiro horário ele é ruinzinho, né? Mas hoje é sexta-feira, pessoal. Não tem melhor dia da semana do que sexta-feira, né? Melhor dia de todos, né? A gente fica mais feliz, né? Acorda de manhã, brinca com o cachorro, né? Vai lá tomar o todinho e pensa assim, caramba, o que que eu vou fazer hoje o dia inteiro? Aí a gente lembra que a gente tá de isolamento, né? Aí tem que ficar em casa o dia inteiro. Igual no outro dia, o pessoal de concreto armado, eles... Professor, a gente vai ter feriado no dia 7, né? Aí eu, pessoal, vamos sim, né? Mas eu vou dar aula normal. Aí eles olharam assim pra mim, professor, o senhor vai dar aula? Eu falei, eu vou dar aula assim, não vai ser obrigatório, né? Não vou fazer chamada, mas vou dar aula. Aí eles, pô, professor, mas é feriado. Aí eu, e o que que vocês vão fazer? Ficar em casa, pessoal? Né? Então é meio tosco, né? Os nossos feriados a gente tem que ficar em casa, né? A gente tá em casa todos os dias, né? Então é meio chato. Mas é bom que nos ocupa. Mas enfim, hoje é sexta-feira, né? De ficar até mais tarde, tomar todos os todinhos da geladeira, né? Assistir todas as séries do Netflix até tipo 3 horas da manhã. Bom, pessoal, vamos voltar então para nossa aula, né? Tirando as brincadeiras aí de parte. Bom dia a todos, né? Essa aqui é a nossa, se eu não me engano, é a quinta ou é a sexta aula? Deixa eu conferir aqui. É bom sempre eu pegar um registro disso, para não sair um pouco do caminho. Ah, sim, melhor publicação também aqui. A gente está aí entrando numa nova unidade hoje, a nossa querida unidade 2 e 3. Lá na nossa ementa, vocês vão ver que essas unidades elas estão separadas, claro, mas nos slides eu fiz a mesma, as duas unidades no mesmo slide. Então, nós estamos oficialmente na aula 5, perfeito. Então, hoje é a aula 5, a gente está entrando na unidade 2. Já criei a unidade, tá, pessoal? Lá nos nossos tópicos no Classroom e acabei de postar os nossos slides. Esses slides que eu estou com vocês agora já estão postados. Pessoal, esses aqui são os últimos slides antes da prova 1, tudo bem? Então, ao final desses slides aqui, acabando eles aqui, a gente finaliza a nossa unidade e aí a gente entra basicamente para fazer a nossa provinha. Essa unidade aqui não vai ser igual a unidade 1, tá? Que a gente vê um pouco mais rápido, né? São conceitos, 1 ou 2 trabalhos, né? Essa daqui vai ser uma unidade longa, tudo bem? Então a gente deve ficar aí nela nas próximas 3 a 4 semanas, tudo bem? É bastante coisa. Já tá aí certinho, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver em relação aos slides, enfim, pode me tirar dúvida. Nessa unidade, pessoal, é interessante ressaltar que a gente vê deslocamento, tá? Mas as literaturas trazem como deformações, tudo bem? Existe uma diferença bem grande, né, entre deslocamento e deformação. A gente vai ver nessa unidade. Beleza? Já tá ali postado, show. O que que a gente vai ver nessa unidade, né, pessoal? Primeiramente, leituras obrigatórias, né? Então, até hoje, pessoal, vocês já estão me devendo, né, os 4 primeiros capítulos aí do livro do Marta. Obviamente, todos os alunos dessa turma aqui agora que eu tô vendo aí já leram, né? Claro, claro, né, professor? As últimas 2 semanas a gente ficou estudando com certeza essa matéria, tenho certeza também, viu, pessoal? A gente vai entrar um pouquinho em energia de deformação, o que que significa isso, né? Quais que são os critérios, quais que são as equações e como a gente determina. E depois a gente vai entrar dentro de um teorema que a gente utiliza muito na engenharia, que é o que a gente trabalha com o princípio de conservação de energia. E dentro desses princípios, um deles é o princípio dos trabalhos virtuais. É o método mais importante dessa unidade inteira, e a gente consegue utilizar ele, para vocês terem ideia, para determinar qualquer tipo de deslocamento numa estrutura. Ué, sério, professor? Sim. Enquanto lá na isostática a gente viu lá aquela equação, né, elástica da viga, aqui a gente vai poder determinar deslocamento em qualquer tipo de estrutura, com qualquer range estrutural. A gente pode determinar o deslocamento em um pórtico, por exemplo, em uma viga Gerber, num arco, enfim, você vai poder aí utilizar esse método para qualquer tipo de estrutura. Pessoal, mas é só estrutura isostática? Não, também é para estrutura hiperestática. Só que como a gente ainda não sabe como determinar os diagramas de estruturas hiperestáticas, a gente só vê nessa disciplina com as isostáticas.
Aí peristático, teoricamente, você já é habilitado a fazer isso ao final da nossa unidade de 6, tá bom? E depois, né, lá no finalzinho da unidade, a gente vai ver os teoremas energéticos. Então aí são três teoremas energéticos que nós vemos. E desses teoremas que nós iremos estudar, eles têm aí algumas aplicações que a gente já vai estar incluso dentro do princípio dos trabalhos virtuais. A gente já vai ir mencionando, fazendo, quando a gente chegar lá na frente e eu mostrar a definição, vocês vão falar, ah, professor, peraí, a gente já tinha visto isso dentro do princípio dos trabalhos virtuais. É, de fato. Tudo bem? E aí lá no final, né? Lá no final não, né? Durante a unidade toda eu vou mostrando para vocês alguns trabalhos. Se eu não me engano, nessa unidade tem acho que 5 trabalhos de casa. Tudo bem? E aí, à medida que eu for fazendo exercícios com vocês em sala de aula, eu vou passando trabalhos semanais. Tudo bem? Quais são as leituras obrigatórias, né, para essa unidade? Bom, a primeira delas é o capítulo 5, tá? O capítulo 5 vai estar falando basicamente sobre compatibilização de deformações, né? Então, o Marta, ele traz um capítulo basicamente para mostrar o que que são, como que a gente faz para compatibilizar deslocamentos, compatibilizar aí, características do material, né? E alguns já métodos energéticos. E aí no capítulo 7 é basicamente o princípio dos trabalhos virtuais. É interessante ressaltar que ele separa, né, o Marta. Ele fala, ó, princípio dos trabalhos virtuais e também tem o princípio das forças virtuais. Né? Aqui a gente vai tratar todo como um problema só. E nos próximos slides eu vou mostrar isso para vocês. Pessoal, não sei se alguém conhece essa edificação aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui, acho que vai ficar um pouco melhor. Cadê, professor? Tá, essa edificação aqui que está colapsada aqui à direita, ela era um prédio em construção que foi feito em Miami. Eles estavam terminando de fazer, era um hotel, onde ia ficar o Hard Rock. Quem não conhece o Hard Rock, ele é uma cafeteria que é, tipo, com expoentes aí do rock, né, internacional, basicamente americanos, né, ingleses. É uma cafeteria estilizada, né, você entra e tem lá, tipo, as guitarras de famosos, tem todo um design, né, do ambiente para preparar para isso. Enfim, seria um hotel inteiro deles. E durante a construção, pessoal, um dos operários lá no topo, né, acho que no sexto pavimento, sétimo, ele começou a perceber que a laje estava encurvando, curvando, encurvando, encurvando. Aí ele botou uma escora perto de um pilar. E essa escora ela começou a ser esmagada. Ele foi tentar tirar a escora depois, ele não conseguiu. E aí esse operário, ele sozinho percebeu que a laje estava cedendo. Ela começou a se deformar ali. Então ele chamou o engenheiro, o pessoal começou a evacuar. Quando eles perceberam, parte ali do trecho da laje começou a colapsar, né? Que é o que eu mostrei para o pessoal na matéria de concreto armado, que era o colapso progressivo, né? Uma coluna falha, ela redistribui para outra, outras falham, né? Então essa parte aí da edificação, ela entrou em colapso, né? E tinha-se duas gruas, né? Tinha uma grua aqui um pouco mais à frente, uma grua atrás. Quando a laje foi caindo, né? Falhando, ela puxou a grua junta, né? Então a grua acabou caindo. Então isso aqui foi uma situação muito chata, né? Pra vocês verem que não tem só desastre aqui no Brasil, né? Acontece em outros lugares. E a energia, pessoal, que é liberada durante a deformação aqui é muito alta. Então você não consegue interromper a queda da laje, né? Então essa unidade aqui a gente vai tratar especialmente, né? Uma das partes é sobre a quantidade energética, né? Que uma deformação ela contém. Vou mostrar algumas fotos para vocês aqui desse evento, mas é um prédio que vale a pena a gente comentar sobre ele. Deixa eu ver o nome do prédio. Olha aqui. Infelizmente acabou acontecendo isso. Não é esse não. Aí. Então foi uma quantidade grande, né, de energia aí. Tem várias fotos, né? Aí tem alguns vídeos, né, de operários por dentro, né, falando como é que foi o reforço deles e o que que aconteceu durante a execução. Eu, se eu não me engano, não tenho nenhum vídeo dele, mas
Foi uma engenheira, tem no YouTube aí uma reportagem de uma engenheira estrutural, que ela comenta, né, como é que foi o tipo de colapso, né? Obviamente ela fala que foi o colapso aí iniciado nas lajes do topo da edificação. Ué, professor, então o que que você acha que aconteceu? Bom, duas coisas, né, podem ter acontecido. Primeiro, o pilar, né, que estava recebendo aquela trecho de laje, ele estava subdimensionado. Aqui, ó. Ele estava subdimensionado, né? E por causa da falha dele, ocasionou a falha dos seus semelhantes, né? Um outro problema que pode ter ocorrido é que ou a laje tinha peso excessivo ou a laje não tinha vigamento, né, suficiente ali para suportar, né? Mas geralmente, quando você tem a falha aí de um trecho muito grande de pavimento, como eu falei, né, anteriormente, o que falha geralmente é pilar, né, pessoal? São elementos críticos aí. Quando tem colapso, geralmente está relacionado com a falha de pilares. Quando você tem falha de viga, né, você tem só uma deformação exagerada dentro do pavimento. Não necessariamente ocasiona em colapso. E se você vê um trecho da edificação tá ok, né, o outro trecho tá colapsado, né? Então o trecho que tá ok foi o mesmo tipo, né, de pilar, né? Então foi algum erro a mais aí provocado. Tem aí também algumas explicações de como aconteceu. Pode falar, Professor, Marcos. e interessante aí nesse que colapsou, aquela parte de baixo não levou junto, né? Não levou. Uhum. Pois é, ela, Porque, ela se manteve de pé, né? E parece uhum. que bem estruturada ainda. Sim, sim, é interessante porque nos Estados Unidos, o que que acontece, Marcos? Muitas construções, elas são feitas com materiais mistos. Então, geralmente, as garagens e os primeiros três, quatro pavimentos de qualquer edificação é concreto. Concretão, concretão, concretão. E aí, a partir do quarto, quinto, aí você pode fazer um sistema misto, né? De metálico com concreto ou madeira, né? Então, geralmente, as partes das edificações dos Estados Unidos mais próximas às linhas, né? De estradas, né? E pistas são mais robustas. Sempre. Sempre é assim. Ah, por quê, professor? Porque é uma coisa que eu comentei com vocês lá na matéria de concreto, né? Porque, tipo, podem ter atentados, né? Então, geralmente as partes de baixo das edificações são muito mais resistentes. Então, elas são bem dimensionadas, tá bom? Lá é muito comum, né? Você ter um sistema misto, né, de concreto com, por exemplo, wood frame. Então, primeiros três, quatro pavimentos aí é concreto, né? E os outros são só de madeira. Então, é super comum. Enfim, interessante, né, pessoal? É Muito. sempre bacana quando a gente fala sobre colapso, né? Tá bom? Vamos dar continuidade aqui, né? Então, desses primeiros conceitos que a gente está trabalhando, antes da gente entrar na parte de energia, né, de deformação, a gente tem que entender como é que é o conceito básico de energia, né? E antes da gente entrar nele, a gente precisa falar de algumas hipóteses, né, principais. Bom, o primeiro deles, né, dentro dos métodos energéticos que a gente tem o primeiro princípio básico, né, que é o princípio da conservação da energia. Esse princípio, ele fala basicamente que a gente não tem perda, né, de energias dentro de um sistema aí, obviamente físico. Você pode ter a transformação da energia, mas você nunca vai ter a perda, né, da energia. Então, qual que é o princípio básico aqui, né? O trabalho realizado por um sistema de forças, né, numa estrutura, é igual a energia de deformação armazenada na mesma, né? Então, quando a gente pega o princípio de energia de conservação e traz, né, para a parte estrutural, o que que a gente tem, né? O trabalho, ele sempre vai ser realizado por uma força, né? E essa força vai estar armazenando energia. Então, a gente tem a transformação de trabalho, né, provocado por força em energia, sempre. E o contrário, às vezes você tem isso também, né? Quando você tem uma energia e você acaba ocasionando trabalho, né? Por exemplo, quando você tem a fabricação aí de energia elétrica. Você gira uma bobina, essa bobina gera força. Tudo bem? Quais são Professor, as hipóteses? Oi, Marcos, pode falar. só uma pergunta. Essa energia é a mesma dilatação dos sólidos que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre dilatação mais pra frente, mas são conceitos um pouquinho diferentes, tá bom? Beleza. Aqui a gente vai falar sobre, tipo, como que a força vezes o deslocamento vai causar trabalho. E esse trabalho é convertido em energia, tá bom? Quais são as nossas hipóteses básicas aqui, pessoal? Isso aqui é uma coisa muito importante. As cargas energéticas, né? As cargas são aplicadas lentamente, né? É o que a gente vai chamar aí de quase estática, né? As nossas cargas são aplicadas bem devagarzinho. Por quê, professor? Quando você tem aplicação imediata de força,
necessariamente você leva consigo uma energia a mais, que é a energia proveniente de forças cinéticas, né? Que é forças de inércia que a gente chama. Então eu sempre uso esse exemplo, né? Eu provavelmente devo ter falado com vocês na turma de isostática, deixa eu desenhar aqui. Eu acho que eu até peguei um colega de vocês, mas acho que no semestre passado, quando a gente tinha aula física, eu falei, fulano, fica aqui de pé, né? Fulano tava lá de pé, eu não lembro o nome do aluno, perdão, gente. Mas fulano tava de pé aqui, né? E eu, aqui tava o aluno, né? E aqui o professor Yuri, né? O professor Yuri chegava perto do aluno, né? E empurrava devagarzinho o aluno, né? A Yuri ia lá devagarzinho e empurrava o aluno. Aí o aluno saía do outro lado um pouquinho, né? Ele não mexia, porque o Yuri tava lá aplicando uma força bem lentamente no aluno. Então o aluno praticamente não caía, né? E aí depois a gente fez o mesmo teste, ó. Se o aluno tivesse paradinho lá, tá aqui o aluno. Aluno, professor. O Yuri vai estar depois. O aluno estivesse lá. E aí o professor Yuri saísse correndo, né? Em direção ao aluno com uma aceleração. E aí eu empurrasse o aluno. Aí o aluno provavelmente, né? Iria voar, né? Se eu corresse muito rápido e empurrasse o aluno ia voar. Né? Então isso aí que aconteceria. Obviamente não dessa forma, né? E a gente não poderia fazer esse experimento, obviamente, no CEUB, senão no dia seguinte eu perderia meu emprego, né? Mas só para mostrar que o Yuri tem uma massa, né? E o Yuri vezes uma velocidade aqui, uma aceleração, eu produzo uma energia a mais, né? Isso aqui é o que a gente vai chamar de efeito de força, né? De inércia. Força de inércia. Né? Então isso aqui é diferente de uma aplicação quase estática, né? Porque é o mesmo Yuri, né? Mas perceba, nesta situação aqui, a carga é aplicada de forma lenta, né? Então você não vai ter os efeitos aí provocados por outras massas. Enquanto que aqui a carga é aplicada de forma rápida. Então, o tipo de forma como a gente aplica a força também, né? O intervalo de tempo de aplicação de força é uma coisa que impacta severamente o seu tipo de estrutura, né? Por exemplo, os efeitos dinâmicos aí, eles são acompanhados de forças de inércia, né? Que você tem aí a massa da edificação que ela trabalha com uma certa aceleração. Isso aí provoca, obviamente, maiores deslocamentos, enfim, tudo bem? Então, a hipótese básica é que a gente sempre está trabalhando aí com uma aplicação de carga bem lenta, né? Uma outra aplicação, uma outra hipótese básica é que a gente não vai ter perdas, né, provocadas por calor. Por exemplo, fricção. Quando a gente tem aí o atrito, esse atrito, ele vai se transferindo quando a força é aplicada em energia calorífica, né? Então, esses aí são dois princípios também que a gente vai dispensar. Professor, como assim, tipo, não gera perda de calor? Aqui é, como eu falei, a gente vai estar utilizando a conservação máxima aí de energia. Tudo bem? Então, a gente não vai ter perdas provocadas por calor. Tá bom? A outra parte, gente, é a própria definição de trabalho. O que trabalho é, né? Trabalho para a gente vai ser basicamente força vezes deslocamento. Professor, essa daí não é a definição de momento? Não, pessoal, aqui você não pode confundir, tá bom? Isso aqui é uma parte bem importante, inclusive, tá bom? A nossa definição principal de trabalho é que a força, né, vai ser aplicada de forma que ela seja paralela à direção do deslocamento. Isso aqui é uma coisa bem importante, né? Então, o trabalho de uma força é sempre força vezes deslocamento na direção do deslocamento. Faz sentido? O momento ele já é o contrário. Eu vou mostrar para vocês daqui a uns 2 slides para mostrar a diferença, né? Mas basicamente, quando a gente vai estar falando de trabalho, né? A gente vai estar envolvendo força vezes deslocamento. Tudo bem? E também, né? O trabalho ele pode também ter componentes, tá? A gente pode ter, se você tiver a aplicação de uma força inclinada, você pode ter tanto a componente no eixo Y quanto a componente no eixo X, né? E um deslocamento linear, né? No eixo X, e um deslocamento horizontal ali, também linear no eixo Y. E o trabalho também pode ser, ele pode ser dividido aí nessas duas componentes dele. Então, um exemplo bem simples de trabalho é quando você está levando uma determinada quantidade de material.
a gente vê trabalho onde, né? Lá no ensino médio, né? Quando a gente está trabalhando com mecânica, que a gente tem as roldanas lá, né? E a gente fala, olha, vamos supor que o seu Zé, né? Ele tá levantando um peso ali com as roldanas, né? Então tem uma roldana aqui, passa uma corda, né? Todo mundo lembra de ter estudado isso em física, né? Tem o pezinho aqui com uma certa massa, né? Aqui vai ter o peso dele. E o seu Zé tá puxando aqui, ó, para levantar o pezinho. O seu Zé tá puxando ó, e o cabo tá subindo, né? De um determinado comprimento ali. Então aqui ele vai ter um trabalho, né? Que vai ser basicamente esse P, né? Que é uma força, né? E o comprimento dele. Então o trabalho ali do seu Zé vai ser a força vezes o comprimento. Se o seu Zé tivesse duas roldanas, né? Então tivesse uma rodando aqui ou uma rodando aqui, né? Na verdade, acho que é o contrário, né? E outra rodando aqui, exemplo, né? O seu Zé poderia o quê? Reduzir, né? A quantidade de força, né? Porque ele aumentaria muito mais o comprimento, né? Então as roldanas dividiriam o trabalho aí do seu Zé, né? Ele teria menos, teoricamente, trabalho. Então vocês viram isso daqui lá em mecânica, né? Do ensino médio. Aqui eu gosto de pegar um exemplo mais simples, né? Esse aqui é o seu João, né? Tá trabalhando ali e ele tem que levar um carrinho aí com um determinado peso, né? E ele tem que percorrer uma distância de 400 metros, é uma distância grande, né? O seu João ele vai ter mais trabalho se ele percorrer o dobro da distância, correto? Imagina, né? Você está levantando um carrinho ali de 50 quilos e está empurrando 400 metros. Seu trabalho dobra, obviamente, se a sua distância dobra. Então, se você dobrar a distância em 800, o seu João aqui vai ter que andar 800 metros, né? Então, ele vai ter muito mais trabalho. Ou a outra proporção, né? Em vez do seu João estiver levando aí um carrinho com 50 quilos, se ele estiver levando um carrinho com 200 quilos, eu vou quadriplicar ó, o trabalho dele, né? Coitado. A distância sendo a mesma, 400 metros. Se ele levar um carrinho com 200 quilos, ele vai estar realizando 4 vezes mais trabalho do que se ele estivesse levando um carrinho com menos. Faz sentido? Aqui ele usou um exemplo muito, muito leve, né? 45 newtons não é nada, né, pessoal? Né? A gente viu que 10 kilonewtons são 1000 quilos, né? Então 45 newtons é tipo 450 gramas, é muito baixo, né? Enfim. Essa foto aqui, obviamente, ela não é autoexplicativa. Ah, esse daqui é o seu Zé, perdão, tá, gente? Confundi o seu Zé com o seu João. Então, o que aconteceria com o senhor Zé aqui se dobrássemos o peso dele, né? O peso que o carrinho dele está levando, né? Ou fazermos o senhor Zé, né, andar o dobro da distância. Qual a modificação, né, no seu trabalho para esses dois casos? Tudo bem? Então, isso aí é um exemplo bem simples, né? Então, toda vez que nós estivermos falando sobre trabalho, né, o trabalho realizado por uma força qualquer, vai ser sempre o quê? Força, né? Vezes a distância. Lembrando que essa força, ela está em uma aplicação, e essa aplicação tem que ser paralela, né? À direção do deslocamento. Tudo bem? Isso aqui é o trabalho. Se o seu trabalho, por exemplo, estiver sendo aplicado perpendicular, né, à sua distância, você não gera trabalho, nesse caso. Esse aqui é o centro, tá, de aplicação. Por quê, né, professor? Se for perpendicular aqui, você só empurra o corpo, né? Faz sentido, gente? Então, teoricamente, você não exerceu o trabalho naquele percurso. Aí, nesse caso aqui, a gente não vai ter trabalho, a gente vai ter o quê? Momento. Momento que é a força vezes o braço de alavanca. Faz sentido? Então, esse aqui é distância percorrida pela força. Percorrida. Percorrida. E esse ΔX aqui, no caso, vou chamar ele de outra coisa, ele vai ser o nosso braço de alavanca. Então, muito cuidado, viu, pessoal, com essas definições aí. Alavanca, escrevi tudo errado. Ao invés de chamar de ΔX, eu vou chamar de outra coisa aqui para não confundir. Vou chamar de D. Que a gente geralmente chama de D. Beleza. Tudo bem? E aí aqui a gente precisa ter muito fazer essa analogia bem, né? Trabalho não é igual, tá, pessoal?
a momento. Isso aqui tem que ficar muito claro. Vai cair uma questãozinha na prova, professor, disso? Mas com certeza, pessoal. Com certeza. Né? Na provinha de vocês, com certeza vai ter um peguinho do tipo, o trabalho exercido por aquela força é tal definição. Aí você vai lá marcar errado. Né? Igualzinho a questão do 10 kN, né? Com certeza vai ter lá a questãozinha na prova de vocês. Tudo bem? Eu botei aqui um exemplo, tá? Para vocês verem a diferença aí certinha. Basicamente o que eu falei, né? Entre a diferença de trabalho por momento, tá? O momento aí, como eu falei, vai ser força, né? E essa força, ela é aplicada de uma forma perpendicular aí ao seu centro de giração. Tudo bem? Quando a força, ela é aplicada de forma perpendicular, você não tem trabalho nenhum, né? Então, o seu trabalho seria igual a zero, só que o seu momento, né, seria máximo, né? Porque você vai ter força aí vezes o braço de alavanca, né? Aqui no caso é sigma minúsculo. Acho que é delta minúsculo aqui. Uhum. Então, muita atenção nisso, tá? Você pode pensar disso, pessoal, se você estivesse abrindo uma porta, né? Você não tem trabalho praticamente nenhum, né? Quando você abre uma porta. Ela tá fixa num ponto, você pega e aplica uma força e gira ela, né? E a porta, ela é normalmente aberta, né? Então é bem mais tranquilo. Tudo bem? E, pessoal, a gente falou de trabalho linear, né? Mas a gente também tem um trabalho angular, né? Trabalho é sempre força, né? Vezes o deslocamento aí em direção ao movimento, né? O trabalho angular, neste caso, então, ele vai ser a força que trabalha com ângulo, que geralmente a gente trabalha com momento aplicado, né? Então, o momento vezes a rotação ali vai nos dar também um tipo de trabalho. Tá? Então, essa aí é outra definição bem importante. Esse daqui é o trabalho linear, tá? Trabalho linear, que é basicamente força vezes distância. E o trabalho angular, pessoal, o trabalho feito em uma angulação, ele é feito com momento, tá? Então, trabalho angular. O que que a gente tem? A gente tem um ponto, tem aqui o centro de rotação dele, né? E eu quero levar esse ponto até o outro aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou estar aqui considerando um momento aplicado e aqui um ângulo, né, que vai percorrer aquele percurso, né? Então, aqui o trabalho angular, né? Ele é feito pelo o seu momento aplicado vezes o ângulo. Tudo bem? Então, bem tranquilo aí. Bem tranquilo. Aqui o M é o momento, né? E o θ aqui é a variação angular. Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Aí aqui do ponto A até B, né? Você vai gerar lá o trabalho de A até B. Show, show, show. Tranquilo, pessoal, esses conceitos? Acho que são bem simples, né? São bem triviais. Acho que isso daqui não gera muitas dúvidas, né? E por causa disso, pessoal, qual é que é a energia, né, considerada? Bom, a energia, gente, que a gente vai estar tratando do trabalho, geralmente ele é a área da curva, tudo bem? Então, se você tiver aí um gráfico, né, com a força pelo deslocamento, ou um momento, né, pelo deslocamento angular, a curva, né, que descreve esta função, que é o seu trabalho, né, a área sobre a curva seria a nossa energia aí, tudo bem? Então, isso daí é uma coisa bem tranquila de você ver, né? Ou, perdão, energia não, vai ser o seu trabalho, né? Então, a área por baixo da curva vai ser o seu trabalho. Esse aqui, o gráfico da esquerda, é para quando você tiver, né, uma curva que ela não segue, né, um parâmetro linear. E aqui você tem a curva, obviamente, da direita, que você tem aí uma reta. Né? Então, a área por baixo da região é o que a gente vai considerar como o trabalho exercido por uma força. Então, ele vai ser o meio, né, um meio da força vezes o deslocamento. Vamos desenhar isso, professor, para fixar melhor? Vamos. Se nós tivermos, então, aí o trabalho, né, total de um corpo vai ser basicamente a área da curva. Tudo bem? Então, você tem aqui a área, aqui vai ser força ou momento, tá? E aqui você vai ter a variação linear ou angular, né?
A área embaixo dessa curva aqui, ó, é o que a gente vai chamar de trabalho. Então, o trabalho aqui, para essa área aqui, pessoal, qual que é a área de um retângulo, né? De um triângulo retângulo, perdão. O trabalho aqui, né? Vai ser a área, vai ser meio, né? Meio de base vezes altura, né? Aqui vai ser a base e aqui vai ser a altura. Tudo bem? Então, vai ser força vezes deslocamento. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que isso daqui é a definição, né? Isso aqui é a definição. E aqui também é definição, né? Enquanto que isso daqui é basicamente o trabalho de um corpo, né? Trabalho calculado. Tranquilo? Então, gente, só para deixar muito claro para vocês, nunca se esqueçam desse meio aí, tá bom? Porque ele vai estar relacionado com a área da figura, né? Então, não se esqueçam desse meio aqui. Eu mesmo, de vez em quando, eu esqueço, tá, gente? Então, a gente às vezes tem que se policiar. Se eu esqueço, então, não se confundam também. Ó, Marcos, você falou, o pessoal já começou a subir aqui nos andames, tô vendo os colegas passando aqui do meu lado. Já começando intenso. Tomara que não comecem a quebrar aqui do meu lado, gente, senão vai ser péssimo. Acho que hoje eu estou mais distante. Eu espero, Marcos. Cara, a última aula foi terrível, terrível. Enfim, espero que seja mais tranquilo hoje. Voltar lá no nosso querido slide. Tá bom? Então tá aí é basicamente a força, né? E é aqui que a gente entra no princípio de energia de deformação, que é onde a gente começa a aplicar os conceitos aí do trabalho, né, dentro da energia da deformação. Qual que é o princípio de conservação de energia aqui quando a gente envolve um trabalho, né? Todo o trabalho é realizado por forças externas, né, pessoal? Atuantes nas direções dos deslocamentos, óbvio, sofridos pela estrutura, devem ser iguais ao trabalho interno, tá? Realizado aí pelos esforços internos, sobre as deformações e rotações correspondentes. Como assim, professor? Então, esse princípio aqui ele é bem interessante, pessoal, porque é o seguinte, a força externa, né, vezes o deslocamento dela provocado, você vai ter aí a força realizada pelo trabalho externo, tudo bem? Você vai ter o trabalho externo realizado por essa força, tudo bem? E o cabo em si só, se você pega esse cabo aqui engastado, quando você aplicou o carregamento T sobre ele, o que está aparecendo nesse cabo, né? Um esforço interno de normal, né? Acaba surgindo aqui um esforço interno aí de tração. E o que acontece? Esse corpo aqui também, ele se deforma, né? Então ele vai ter uma variação ali de comprimento. Ou seja, à medida que eu aplico tanto o carregamento externo e o corpo se deforma, tem uma energia interna ali provocada pelo esforço normal do cabo, vezes a sua deformação. Né? E o que, que o princípio da energia da conservação fala, né? Que isso aqui é meio óbvio, né? O trabalho é realizado pela força externa, vezes os deslocamentos externos, tem logo, né, que ser igual ao trabalho realizado pelos esforços internos, multiplicados pelas suas deformações internas. Faz sentido? Porque senão o seu sistema não estaria em equilíbrio. Né? Se essa dualidade aqui não tivesse sendo equilibrada com a interna, não faria sentido, né? Então, todo o trabalho externo, pessoal, realizado pela força, tem que ser igual ao trabalho interno realizado pelos esforços internos. Né? Que aí a gente está considerando aquele princípio de conservação, né? As forças ali e a energia não está sendo perdida, né? Ela só está sendo transferida. Tudo bem? A gente vai usar muito esse princípio no princípio de trabalhos virtuais. Então, esse slide aí, dê uma atenção a mais a ele, tá bom? Esse joinha aí. E eu vou mostrar para vocês algumas aplicações interessantes. Vamos supor, pessoal, que a gente tem aí uma treliça, né? A gente tem uma treliça aí numa estrutura, num pórtico. Tudo bem? E a gente está fazendo uma análise ali, basicamente, em relação a esta única barra aqui da treliça. Vamos fazer somente essa análise. Vocês viram comigo lá em treliça, né, pessoal, que geralmente para esse tipo de arranjo, né, esse banzo aqui inferior, né, geralmente todos esses banzos aqui inferiores estão tracionados, correto?
enquanto que os bandos superiores geralmente estão comprimidos, né? Então a gente vai analisar basicamente essa carga apenas aqui, né? Vamos fazer esse desenho aqui do ladinho para vocês verem e jogar para cá. Vamos entender aqui, vou escrever esse desenho que eu acho que vai ficar bem lúcido agora. Os meus desenhos de hoje estão ficando engraçados, né? Vou tentar dividir aqui o quadro para não ficar tão feio. Acho que eu só vou precisar disso daqui. Acho que tá bom aqui. Bom, vamos supor que a gente estava estudando, então, aquela treliça nossa, né? Pegar ela aqui, né? E a gente aplicou aí uma série de cargas aqui, pontuais aí nos nós da treliça. Imaginar que a gente tem uma treliça idealizada aqui. E dentro dessa barra aqui, eu estou fazendo a análise desse banzo aqui, né? Esse banzo, ele está sujeito à atração, né? Se ele está sujeito à atração, pessoal, o que vai acontecer? Depois da aplicação do carregamento, essa barra vai estirar, né? Então, estirar em que sentido, professor? Ela amplia, né? Ela se deforma um pouquinho mais. Ela está sendo tracionada, ela aumenta um pouquinho, né? Então, se ela tinha um comprimento linear L, né? Ela vai sofrer uma variação delta L, né? De comprimento. Vou chamar ele de DL. Tudo bem? Isso daqui é o comprimento inicial da barra. Esse daqui vai ser o quanto que a barra vai se deformar, né? Então, aqui a gente já tem até o próprio conceito de deformação externa, que é o quê? É a variação do comprimento da barra sobre a barra total, né? Daqui é o conceito de deformação linear, tudo bem? O que mais a gente sabe, né? Ué, a gente sabe que, por exemplo, tensão é força sobre área, correto? O que mais a gente sabe? A gente sabe também que tensão, ela é a relação entre o módulo de elasticidade e a deformação. Tudo bem? E a gente sabe, né, que o trabalho realizado por uma força, né, vou chamar ele de W aqui, a gente viu que ele é 1/2, né, de quê? De força, vezes o comprimento, né, o deslocamento ele provocado, ΔL. Tudo bem? Esse trabalho aqui, pessoal, eu vou chamar ele de energia interna, né? O trabalho externo vai ser igual à energia ali interna, tudo bem? Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aí o princípio de conservação. Eu vou juntar esses colegas aqui agora, pessoal. A tensão, então, vai ser igual a força sobre A, que vai ser igual a E vezes I. Esse Ezinho, tá, gente, é o módulo de elasticidade do material, né? É a proporção aí de quanto que o corpo sofre de tensão e se deforma, né? Eu vou isolar agora a nossa força. Então, aqui eu vou saber que força vai ser igual a quem? A força vai ser basicamente... vai ser basicamente A, E, vezes E, sobre A. E o nosso Ezinho, ele é quem, né, gente? A gente já calculou ali. É o E, dl, é A, vezes dl sobre L. Olha que interessante, né? Então, na hora que eu isolar aqui na energia de deformação, eu vou ter quem, né? Vai ficar 1/2 de quem? É A, vezes dl sobre L, né? Ah, na verdade, eu isolei... A gente trocou ali. Isolei o dl, perdão. Vamos isolar o dl aqui para ficar melhor. A formulazinha tá com dl isolado. Deixar a força ali isolar o dl. Ó, meu computador travando. Beleza, eu vou substituir o dl então.
Então, a energia de deformação provocada por essa barra, basicamente vai ser F, né? Que vamos multiplicar FL a E. A da treliça é mais fácil, né? Então, aqui a energia de deformação provocada por uma única barra, ela vai ser meio de F ao quadrado vezes L sobre EA. Tá? A gente vai usar essa formulinha aí muitas vezes nesse semestre, pessoal. Muitas vezes. Tá bom? Isso daqui é o que a gente vai chamar de energia de deformação. De deformação axial. Tá, e a gente vai pegar o que? A força que vai estar atuando, né? Nesta barra. A seção transversal dela, né? A área com o módulo de elasticidade, o comprimento dela. E basicamente é isso. Com isso, né, quando eu submeter esse banzo, né, de treliça a uma força, eu consigo calcular exatamente a força que vai estar nesta barra e com ela eu consigo determinar a energia, né, provocada por esta barra. Tá, então isso aqui é um cálculo bem simples, né? Ele já está todo direitinho no seu slide, se você for pegar ele lá. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Então tá aí basicamente essa informação, tá? Então a definição, né, da energia de deformação basicamente é essa daqui, para uma única barra, né? Ué, professor, então, se para uma única barra eu tenho esta energia de deformação, se eu quiser calcular a energia de deformação do meu sistema todo, eu faço o somatório das energias individuais das barras, correto? Perfeito. É literalmente essa a definição, tá? Então, a energia de deformação, quando a gente tiver estruturas, né, sujeitas a carregamentos axiais somente, ela vai ser um somatório, né, de forças. Então, a gente vai ter aí, basicamente, né, a energia de deformação total desse sistema. Ele é calculado pelas componentes, né, de forças ao quadrado, vezes respectivos comprimentos, dividido por EA. Tudo bem? Então, a estrutura toda anterior do slide, ela poderia ser calculada aí em tudo, né? Outra coisa bem importante, né, professor? A unidade, né? A gente viu que trabalho vai ser força vezes deslocamento. Então, o trabalho vai estar geralmente em quilonewton-metro. Como o trabalho vai ser igual à energia, né, provocado, como a gente viu lá pelo princípio de conservação de energia, a unidade que vai sair a energia de deformação também é em quilonewton por metro, né, quilonewton-metro aí. Perceba que a unidade, pessoal, é parecida com a unidade do momento, mas não é momento, tudo bem? A gente tem que ter bastante atenção nisso aí. Beleza? E aí, pessoal, uma das coisas do exercício que a gente tem que fazer, geralmente, é botar as unidades adequadas aí do problema. Tá? A gente sempre tem que botar as unidades aí certinhas. Tudo bem? Então, geralmente, a força aí vai estar em quilonewton. O comprimento, né, das peças podem estar em centímetro ou metro, tanto faz. E aí você tem que prestar atenção no módulo de elasticidade na área aí das barras, para não bater aí sem querer as unidades. Ó. Tá tudo aqui neste exemplo aqui em quilonewton centímetro. Tá? Mas se tivesse em quilonewton metro também não daria problema. Tá bom? Muita atenção às unidades, gente. Tem muita gente que erra esses exercícios por questão de unidade, muitas mesmo. Tudo bem? Então procure deixar sempre as mesmas unidades aí no começo do exercício. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até então? A gente vai fazer então um exercício aí proposto, tá? Eu vou pegar aquela nossa treliça que a gente tinha calculado anteriormente e eu vou fazer a análise da energia de deformação dessa treliça, basicamente. Ah, professor, eu não lembro exatamente das forças, não tem problema não. Também não lembro, a gente vai pegar ali na anotação da nossa última aula. E a gente vai calcular a energia de deformação desta treliça aqui. Então, o exercício que ele pede aqui, ó, determine para a treliça isostática abaixo, né, a energia total, né, energia de deformação total, na verdade, né? Energia de deformação total. Tá. E aí, o que que ele pede também para a gente fazer, ó? Compare a diferença percentual entre uma estrutura metálica e uma estrutura de madeira, né? Para a mesma seção transversal. Então, aqui no exercício, ele te dá o quanto que é o módulo de elasticidade do aço, né? O S é para steel, em aço. Então, 20.500, né? Quilonewton centímetros quadrados. Daqui é uma informação que vocês têm que ter de cabeça, tá?
Os exercícios a gente sempre passa, óbvio. A seção transversal das barras são 10 centímetros quadrados. E a energia, o módulo de elasticidade aí da madeira, né? Wzinho significa wood, do termo inglês. E ele é bem menor, tá vendo? Do que o módulo de elasticidade aí do aço. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício juntos então, pessoal. Deixa eu abrir aqui a nossa anotação. Acho que foi da penúltima aula. Pessoal, tá todo mundo conseguindo fazer os deveres de casa? Todo mundo conseguindo entregar aí? Vou pegar aqui o nosso resultado. Oi, Professor, professor, pode falar, Djalma? tô sem notebook para checar no F2. Eu tô sem notebook para checar no F2. Meu quebrou e era para chegar essa semana e até agora não chegou. Uhum. Aí eu não mandei o exercício, não. Mas você não fez o exercício, Djalma? Eu não, não, eu fiz o exercício, mas eu não chequei. Não, né? Nessa situação sua não tinha como verificar, não tem problema, tá? Tá, eu ia até te mandar mensagem depois da aula agora. Não, não tem problema, gente. Se você não tem como verificar, não tem o que fazer. Vamos só supor que esteja certo, né? Obviamente que isso aí é uma Tá, situação. o meu deve chegar de hoje para segunda-feira. Tudo Aí bem. dá para me checar e mandar certo. Tem, quem ainda não também tiver o F2 por algum motivo que seja, tem alguns aplicativos, tá, pessoal? Você pode baixar aí que são de análise estrutural. Ah, professor, tem aplicativo no nosso Como, celular? Tem. como que é o aplicativo? Tem algum nome aí? Para Tem um iPhone. para iPhone, né? Tem um chamado Frame, tá? Ou Beam Frame. Você pode pesquisar lá no iOS, vai ter, Beleza, valeu. tá? Ele é só um pouquinho chatinho de mexer, ele não é tão fácil que nem o F2, né? Porque a gente tá lá no dedo, né? Tem que desenhar na barrinha e tal. Mas eles são aplicativos aí tranquilos, dá pra fazer, tá bom? Quem não tiver, pessoal, pode ver. Essa semana tá tranquilo, viu, Djalma? Tipo, eu não vou tirar ponto seu se você, tipo, não tiver conferido, tá? Porque é uma situação aí, obviamente, temporária, Beleza. vai passar. Mas vamos sempre procurar verificar. Bom, pessoal, vou fazer então o nosso exercício da aula. O que que ele deu pra gente aqui? Ele deu a nossa treliça, né? Como exemplo. Ele já tinha dado aquela treliça pra gente que a gente infelizmente resolveu na aula retrasada, né? 2 aulas atrás. Então eu não preciso calculá-la de novo com vocês. Mas obviamente no exercício de vocês, vocês vão ter que calcular cada uma a de vocês, né? Aqui eu vou botar já direto os valores, né? Que a gente já determinou na aula anterior. E o comprimento das barras, né? A gente viu que essas barras aqui, elas vão ter acho que 3 metros cada uma. E aqui a gente vai botar as forças nas barras, ó, tração 3,75, 3,75, aqui deu menos 7,5, aqui deu menos 6,25, aqui menos 6,25. Ah, esse exercício vai ser muito fácil. 6,25 e aqui 6,25. Show. E o comprimento dessa barra aqui, se não me engano, ele é tipo 2 raiz de 5. Deixa eu conferir aqui no exercício. Ele é 5 meios, não, 2,5 então. É 2,5? É 2,5. 2,5 metros. E o que mais que a gente precisa saber? Os nomes, né? Vou botar aqui, numerado. Aqui A, B, C, D e E. Show. Bom, pessoal, esse exercício aqui ele é bem tranquilo, tá? Exercício de treliço para energia de deformação, eles são muito facinhos, muito facinhos. Por quê, professor? O exercício direto já deu pra gente, ó, a área da seção transversal são 10 centímetros quadrados. Professor, 10 centímetros quadrados é muito ou é pouco? Para aço é, tipo, relativamente grande, tá?
Para madeira e concreto, é muito pouco, pessoal. Muito pouco mesmo. É como se fosse uma área ali de 3,33 centímetros, né? Um perfil sólido aí de 3,33, tá? Então aqui é um perfil muito pequeno se você for considerar só concreto e aço. Muito pequeno mesmo. Concreto e madeira, perdão. Mas se você for considerar um perfil de aço, né? Às vezes no perfil tubular ele tem isso. Que é aquele ring lá do F2. Então é tranquilo. O módulo de elasticidade, né, do aço, ele deu pra gente 20.500. Já veio, né, em quilonewton centímetro quadrado. E o módulo de elasticidade da madeira, ele pegou uma madeira qualquer aí, deu 1.200 e quanto mesmo? Deixa eu ver aqui no exercício. 1.287,6. Tudo bem? Então aqui, pessoal, é um exercício relativamente tranquilo, né? Como a gente já tem a força nas barras, o que que a gente precisa fazer? Bom, eu tenho a força nas barras e eu tenho o comprimento. Eu sei que a energia de deformação de uma barra, ela é calculada por meio, né? De força ao quadrado, vezes o comprimento dela, dividido pela seção transversal, vezes o módulo de elasticidade. É só isso. Então, para fazer esse exercício, a gente precisa do somatório de todas as barras. Se você observar essa equação aqui, pessoal, o que que a gente tem, né? A força nas barras está elevada ao quadrado. Então, não importa se a força for negativa, né? Ou se a força for maior que zero. Quando eu levar elas ao quadrado, obviamente a força vai ser positiva, né? Então a energia de deformação sempre positiva. O comprimento tem que estar em centímetro. O módulo de elasticidade e área também já foi dado, né? Então é bem tranquilo. O que que eu recomendo que você faça, né? Você faça uma tabelinha, né? Sabe quando a gente está fazendo tabelinha para calcular o momento de inércia? Faça isso. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que a barra AB, BC, CD e DE são todas de mesmo comprimento, 2,5. E todas estão com a mesma força, ó. A mesma magnitude de força. Ah, beleza, professor. Então, a minha barra AB tem as mesmas propriedades da barra BC, tem as mesmas propriedades da barra CD, mesmas propriedades da barra DE, né? Que mais? A gente tem aqui a barra BD e a barra AC e CE são iguais também, né? AC é igual a CE. Ah, beleza. Então a gente só precisa calcular três energias de formação e a gente soma todo mundo. Pô, bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Vou fazer aqui, tentar fazer uma tabela aqui. Né, então aqui é bem simples, a gente vai pegar, vamos catalogar a força aí em quilonewton, a gente vai ter o comprimento I em centímetro, e aí depois você calcula, né, na força ao quadrado vezes o comprimento. Você pode fazer isso em uma tabelinha, né? Aí aqui a gente vai ter quilonewton quadrado vezes L, né? E depois a gente pega isso e tudo, divide, né, por... é bom usar, né, o EA também, o E vezes o A, que vai ser igual em todo mundo. E depois você calcula a energia de deformação, que vai ser basicamente igual ao meio, né? De força ao quadrado Li dividido por EA. Então é bem facinho, né, de fazer esse exercício. Pode fazer por tabelinha mesmo, né? Vai ser bem tranquilo. Professor, no dever de casa nosso, no nosso trabalho, posso fazer por tabela? Você deve, né? Só deixa anotadinho aí as suas considerações, né? Então vamos lá, né? Vou botar aqui força das barras AB, BC, CD e DE. Todas são, teoricamente, né? É mais ou menos, né? 6,25. A barra BD, perdão, é menos 7,5. E a barra AC, que é igual a CE, é 3,75. Comprimento das barras. A barra ABC, CD, etc., todas vão ter 2,5 metros. A barra BD vai ter 3 metros, né? E a barra C também 3 metros. Aí eu pego a calculadora, pessoal, e boto, né? O quadrado da força. Então, a primeira, 6,25 ao quadrado, né? Vezes o comprimento. Professor, você errou aqui. Errei, né, pessoal? Atenção, em centímetro, né? Pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, 250 centímetros. Aqui, 300 centímetros. Ninguém me corrigiu, né, gente? Puxa vida. E aqui, vou fazer o mesmo para todo mundo, né? Deixar mesmo aqui.
Vamos calcular aqui também o EA, pessoal. O EA aqui, ele vai ser basicamente o E 20.500 kN centímetro quadrado vezes 10, né? Corta aqui com isso aqui, vai sair em quilonewton, né? Então isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4 vezes 1, 5. Então 2,05 vezes 10 a quinta quilonewton. 1, 2, 3, 4, multiplica por 10, tá? E aqui tudo vai ser 2,05 vezes 10 a quinta. Aqui tudo em quilonewton. Pronto, né? Então vamos lá. 6,25 ao quadrado vezes 250. Aqui primeiro vai dar 9.000. Opa, eu sou burro. 9.765,625. Eu vou pegar isso e já dividir, ó. Dividir por 2, né? E depois dividir por 2,05 vezes 10 elevado à quinta. Vai me dar aqui basicamente 0,0238. Primeiro, né? Uma coisa importante, né? Essa barra aqui eu tenho que multiplicar ela por 4, né? São 4 barras iguais, só pra gente saber. Próximo, né? 7,5 ao quadrado vezes 300. 7,5 ao quadrado vezes 300. 16.000. 16.875. Dividido por 2, dividido por 2,05 vezes 10 a quinta, né? Aqui vai me dar 0,0411. E o último, né? 3,75 ao quadrado vezes 300 dividido por 2 dividido por 2,05 vezes 10 elevado à quinta. Ah, professor, droga, tem que calcular de novo, porque eu só botei a resposta aqui. 3,75 ao quadrado vezes 300. 4.218,75. Pronto. Tá aí, pessoal. Então a energia de transformação total, ela vai ser igual a, vou botar número 1, número 2, número 3. Vai ser igual ao número 1, são 4. 1, 2, 3, 4. Então vai ser 4 número 1 mais a número 2 mais a número 3. Então vai ser 4 que multiplica 2,0238 mais 0,0411 mais 0,01028. Então pronto, né? Energia de formação total. Vamos calcular aqui. 0,0238 vezes 4 mais 0,0411 mais 0,1028. Show. Vai dar aproximadamente ali 0,14. 1465, tá bom? Isso aqui sai em quilonewton centímetro, né? E aí, ou seja, né? Isso daí, para você transformar em metro, né, você basicamente divide, né? Por 100, né? Então, essa aqui seria a sua resposta. Tranquilo, pessoal? Então, obviamente que esses valores são aproximados, tá? Professor, Oi, Marcos. quer dizer que a coisa está só dificultando, né? Quer dizer que a gente tem que fazer todos esses passos, né? A reação de apoio, seção das barras, os esforços solicitantes, para depois tudo calcular isso, essa energia de deformação, né? Perfeito, Marcos. Eu não. É bom frisar isso, né? A nossa análise, tá? A gente vai, à medida que a gente for avançando no curso de engenharia, você vai pegando conceitos das outras disciplinas, né? E adicionando. Aqui não vai ser diferente, né? Essa parte aí de análise da treliça, tá, gente? Ela é trivial, né? Tipo, vocês todos têm que, obviamente, saber fazer pra gente conseguir calcular a energia dela, por exemplo, né? Isso aqui é só um passo. Você vê, o nosso. Eu estou me referindo ao tempo, né? Assim, se você passar 1 hora para calcular, agora você vai passar 1h30, 2. Não é questão.
Exatamente. E vai chegar lá no final do curso, que vocês estavam voltar a ver no método do deslocamento, vocês vão passar umas 4, 5, 6 horas fazendo exercício. Vixe. É por isso que não dá tempo da gente fazer prova, pessoal. Por isso que as nossas provas são mais objetivas, porque não dá tempo de vocês resolverem um exercício em sala de aula. Realmente não dá. Porque se antes a gente já passava muito tempo, imagina agora com esse outro passo para frente. Pois é, A demora dialética mais. aí, né? Vai demorar um pouquinho mais. E o que que é engraçado, né, disso tudo? É que isso daqui é, tipo, esse aqui que eu mostrei pra vocês hoje é, tipo, bem simplesinho. Ele é bem facinho. Quando a gente entrar em viga e pórtico, que aí a gente vai ter que usar as equações de momento aqui, ó. Porque aqui eu só tenho a força axial, né? Aqui eu só tô com a força axial. Quando entrar a equação de momento aqui, eu vou ter que fazer a integração do momento, né? Então vai ser uma coisa mais ou menos assim que vocês vão ter que pegar ali na frente. Tá? Então vai ser, tipo, um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Aí vai ter que usar integral, vai ter que usar método de integração, vai ter que calcular com os momentos, então vocês vão ter que saber calcular os momentos, então vai juntando. Tá? Então, são etapas mais pra frente. E aí, gente, com a energia de deformação, que a gente consegue calcular, eu consigo determinar depois o deslocamento, tá? Então ainda vai vir um passo depois. Tudo bem? Então esse aqui foi um exemplo, tá? De como calcular. Foi basicamente simples, né? Você pode fazer isso aqui com uma tabelinha Excel, pra você ter ideia. E aqui a gente está dimensionando só para a energia de deformação da treliça metálica. Se eu utilizasse agora de madeira, eu teria que basicamente só refazer o cálculo. Então, para a seção de madeira, a seção de madeira seria 1.287,6, né? Kilonewton centímetro quadrado, vezes 10 centímetros quadrado. Isso aqui me daria 12.000, né? 12.876 kilonewton. Tá bom? Aí eu pegaria este valorzinho aqui e botaria nessa partezinha aqui da tabela e recalcularia. Aqui eu já fiz, tá, pessoal? A energia de deformação, isso daqui é da treliça em aço, isso daqui é da treliça em madeira. Ela daria em torno de, deixa eu botar aqui para vocês, 2,48. Ué, professor, 2,450 kilonewton centímetro. Ué, professor, a energia aqui provocada pela madeira, ela vai aumentar muito mais a energia de deformação? Sim, né? Porque esse fator EA aqui, ó, ele reduziu muito, né? Eu tô reduzindo, né? Aqui era 250 mil, né? 250 mil por 12 mil. Então ele é quase vezes o quê? Ele é quase 15 vezes menor, né? Então, se esse fator aqui é quase vezes 15 vezes menor, a energia de deformação é muito maior. Ah, professor, então pera. A madeira, então, em comparação com uma viga metálica, ela é muito mais sujeita, né, a deformar do que uma viga metálica, né? Faz sentido, né? Claro, o material, a energia, o modo de elasticidade do aço ele é muito maior, é um material muito mais resistente. A madeira não, né? Então ela é muito mais propensa a se deformar. O que que a gente vai tirar dessa análise? Que a energia de deformação, ela vai ser um potencial de deformação. Então, quanto que ela potencialmente pode se deformar, né? Então, essa que é a real parte interessante, né? Por isso que nos softwares hoje, quando você calcula, tem alguns softwares que você consegue ver a energia de deformação, que você consegue visualizar quanto que ela tem de potencial para se deformar. Para calcular o percentual aqui que o exercício final pede, né? Basicamente, o percentual é a diferença, né, que a gente vai chamar, a diferença percentual, é você pegar um dividido pelo outro, né? Então, vou pegar o maior, energia de deformação pela madeira, né? Dividir pela energia de deformação do aço. Isso aqui eu multiplico por 100 depois, né, pessoal? Para sair em percentual, né? E a gente tem uma diferença, ó, gritante, né? 2,45, né? Dividido por 0,15 aproximadamente. Isso aqui vai nos dar aproximadamente 1.592%, né? Por isso que se a gente preservasse a mesma seção transversal, a minha treliça ela ia se deformar muito, pessoal. Se fosse a mesma seção transversal lá, 3x3, né, e esse perfil fosse de madeira, ela ia se deformar demais a treliça. Ela ia se deformar, tipo, quase 16 mil vezes mais, né? Perdão, 16 vezes mais, né? Percentualmente falando, é 1.600 vezes mais. Né? Então, obviamente, por isso que a gente compensa, né?
Se você muda, né, o material, você obrigatoriamente tem que mudar a seção transversal. Por isso que perfis de madeira e perfis de concreto armado, pelo fato deles serem materiais menos resistentes, eles vão ter seções muito maiores do que um perfil de aço. Interessante, né, pessoal? Interessantíssimo. E essa parte aqui vocês vão ver dentro do dimensionamento, né? Quando a gente for ver aí, por exemplo, dimensionamento de concreto e aço, a gente vê aí que o aço ele é cerca de 8 vezes, né, mais resistente que o concreto. Por causa disso, as seções são 8 vezes menor, né? Então, em concreto armado, enquanto a gente tem seções mínimas de 360 centímetros, né? 360 centímetros quadrados de seção mínima, né? Estabelecido aí pela norma. No aço, eu posso ter seção de 5 centímetros quadrados. Tipo, é bizarro, né? Ah, professor, então o aço ele vai ser sempre muito melhor, né? Errado, né? Você vai ter determinadas aplicações que vale a pena trabalhar com aço e outras situações que vai ser muito mais vantajoso trabalhar com concreto, né? Tá, quem tá pegando concreto comigo tá vendo que eu tô comparando sempre, né? O primo feio com o primo bonito, né? Que é o concreto e o aço. E um dos motivos que a gente está trabalhando lá em desempenho, ele se justifica aqui, ó, em energia de deformação, em performance de material, e, enfim, uma infinidade de coisas aí bem bacanas que a gente vê. Essa continha, tá, pessoal, que eu fiz aqui com vocês hoje, eu fiz ela à mão, tá? Bem simples, aí eu fiz em 3 minutinhos com você. Mas nos slides, para vocês, eu deixei já trabalhado aqui, né? Então, o slide aqui eu usei uma aproximação, tá? Então, tipo, em vez de usar duas casas após a vírgula, eu utilizei só uma, tá? No F2. E aí eu calculei primeiro a energia de deformação do aço, tá bom? Então, aqui, dos perfis metálicos. Deixar aqui destacado. Então, o aço aqui, ó, perceba, né? Modo de elasticidade maior, né? 20.500. E aqui, pessoal, eu botei o número N, né? Que é o número de membros iguais. Tá, que aí no meu cálculo no Excel ele já gera automático aqui os valores, né? E ali ele se aproximou do que a gente calculou. A gente aproximou ali 0,15, né? Aqui deu um pouquinho diferente porque eu só usei uma vírgula, né? Aqui em vez de ter usado 6.2, a gente usou 6.25, tá bom? Então o meu cálculo ali manual foi mais preciso que essa planilha. Professor, Pode falar, Marcos. lá no rabisco que você fez, você considerou o 3,7 aí vezes 2? Porque o 3,7. 6,2 você considerou 4, né? 4 lá na frente. O 3,7 você considerou as duas barras lá no rabisco? Considerei aqui, ó, duas barras. Tá, lá no Ah, deixa, rabisco com a deixa mesma eu, coisa, né? deixa eu, Considerou isso aí, deixa eu ó. conferir. Não, Eu Marcos, lembro aqui que eu botou não 4 conferi, vezes ó. em cima, o 6,25, mas o 3,75 eu não sei se... Isso, você Não, considerou isso aí? esqueci de multiplicar por 2. Deixa eu multiplicar aqui. Na Ah, verdade, deixa eu botar. Acho que vai dar essa aproximação aqui. Perdão, Marcos, ainda bem que você me lembrou. 0,238 mais 1 mais 2 vezes 0,1028. 0,156. 0,156. Aqui. Essa aqui deu a diferença, tá bom? tá. Beleza? Obrigado, Marcos. Então aqui realmente esqueci de multiplicar por 2, viu, pessoal? Então você pode fazer o exercício, né, tranquilo, né, com a própria planilhinha Excel aí, você joga os valores. Professor, eu não sei mexer no Excel. Senhores, se vocês estão no sexto semestre de engenharia e não sabem mexer no Excel, corre, é igual ao inglês, tá? Se vocês ainda não falam, a gente tem que correr para conseguir. Tudo bem? O Excel ele é bem simplesinho, quem não sabe mexer ainda, tipo, você pode achar o Excel aí online da Google, você entra lá no seu Google Drive, bonitão, feliz da vida, né? E você tem acesso aí, que aí não tem a desculpa de falar, pô, professor, não tenho nem Excel. Você vem aqui dentro do coisinho da Google, clica novo, tá? Em vez de ter pasta, enfim, você pode literalmente pegar um arquivo, ó. Aqui, ó, planilha Google, né? Quando você clicar aqui em planilha Google, ele vai abrir uma planilha da Google, né? Mas que é extremamente parecida com Excel, extremamente parecida. Tá bom? Ela tem essa carinha aí, você numera a planilha, enfim, você pode fazer aí normal. Essa planilha aqui tá no meu próprio slide, aquela planilha ali que eu mostrei pra vocês, vou mostrar aqui agora. Exercícios. Exercício de sala, talvez. Que dele. Pô, professor, aqui da sua planilha. Tá falando dos meninos e você não tá com a sua.
Lista de exercícios. Será que deixei em trabalho? Será que é essa aqui? É. Uhum. Aí aqui fiz alguns testes, ó, pessoal, que interessante aqui. Vou mostrar para vocês. Isso que é legal demais, né, da planilha Excel. A gente consegue fazer estudo e análise e ter ideia de resultados muito boas mesmo. Tá, então tá aí a planilha que tem no slide de vocês está aqui. Eu posso ir brincando, né? Aqui tá a diferença, ó. E aqui é percentual, né? Diferença percentual é de dois casos aí, que a gente tratou aí basicamente. Tá, então se quiser eu posso brincar aqui, ó. Estão aqui todas as forças das barras, né? Os comprimentos delas, as áreas de seção transversal. E aqui, pessoal, olha, só para vocês terem ideia. Aqui é a mesma área de seção transversal para todo mundo. E aqui o modo de elasticidade. Eu teria que aumentar aqui para a gente reduzir essa diferença percentual aqui. Eu teria que reduzir bem ela, né? Se eu tivesse que aumentar a área. Então, por exemplo, eu vou aumentar a área dessa barra aqui. Vou botar 40 centímetros quadrados. E à medida que eu aumento, né, perceba que o diferencial vai mudando, né? Então, eu vou botar aqui para 40, aqui para 40 e aqui para 40. Ó, tá diminuindo a proporção, tá vendo? Já caiu para 400%. Ah, então se eu aumentar um pouquinho mais a área para combater as deformações. Eu tô achando uma relação boa das barras para conseguir reduzir ao máximo aí, ó. Perceba que a barra CE não fez tanta diferença, ó. Se eu aumentar bastante ela, ó, vai fazer muita diferença, né? Eu teria que aumentar outras barras aqui. Mas aqui pode trabalhar até com o princípio de dimensionamento, ó. Ó, então se eu aumentar essas três primeiras barras aqui, mais do que as demais, elas vão resistir. Opa! Eu vou conseguir reduzir a energia de deformação do meu sistema. Perfeito? Agora eu só tenho uma diferente de 200%. Obviamente que eu aumentei a área aí 20 vezes, né? Perceberam? Tive que aumentar a área das barras aí praticamente em 20 vezes para eu conseguir reduzir bastante. E aí eu fiz uma outra tabela aqui com comparativo, gente. Olha que interessante. Fiz uma outra tabela aqui para mostrar para vocês o tamanho de área necessário para você zerar a diferença percentual, praticamente. Né, então tá aqui, ó. Tive que botar, na verdade é um pouco mais que isso aqui, né, pessoal? Né, mas aqui se você utilizar 160 centímetros quadrados, você caiu lá de 1.600% para 100% só. Tá, então aqui é um exemplo bem bacana, né? Você pode também mudar a elasticidade do material. Por exemplo, eu peguei determinada espécie de madeira, que estava lá 1.250, né? Kilonewton centímetro quadrado. Se eu pegar uma espécie de 1.500, eu já reduzo também, ó, bastante. Tudo bem? Aqui essa planilha ficou meio idiota, né? Vou botar aqui igual, né? Igual esse aqui, F4. Pronto. Então, se eu mudar aqui todas as situações, se eu botar aqui 2.000, já reduz bastante, né? E talvez 2.500, uma espécie um pouco mais forte. Tá bom, pessoal? Então, vocês podem ir brincando, né? Fazendo os estudos, né? O Excel, ele é fantástico por causa disso, né? Você já tem lá as equações direitinho, é só você ir trocando os valores. Perfeito? Quem não entendeu? Alguém entendeu como eu fiz essa planilha aqui? Tranquilo? Montei com vocês ali facinho, né? Deixar ela aqui, né? Deixar ela aí. Vocês podem montar a de vocês, né? Na verdade, vocês vão montar a de vocês, né? Como assim, professor? Essa aqui é a planilha de aço, né? E aqui o resultado de madeira aí com a nossa conclusão. Mas como assim, professor? Bom, é o próximo dever de casa de vocês, né? Próximo trabalhinho aí. E aí? Todo mundo aí já montou a sua respectiva treliça, né? Inclusive, se eu não me engano, vocês têm que entregar esse trabalho hoje, né, pessoal? Todo mundo já está fazendo aí, vocês já estão determinando aí as forças nas barras. Eu quero que vocês calculem a energia de deformação dessa nossa treliça. Tudo bem? Então, trabalho número 4, né? Com base no trabalho 2, né? Determine aí a energia de deformação total da treliça abaixo. Utilize, daqui provavelmente você já utilizou no exercício passado, né? Mas o modo de elasticidade, né? Do aço, né? 20.500. A inércia aí do tubo, você vai utilizar um tubo, né? De 880 milímetros, né? Pessoal, novamente, vou falar isso para vocês de novo. Teve aluno que mandou dúvida para mim pelo e-mail também, né? A seção tubo no F2 é uma seção que tá lá escrito ring. Tá? Aqui no Brasil a gente chama ela de tubo, né? Ela tem 80 milímetros aqui, né? E uma espessura aqui. Uma espessura aqui chamada TW. Eu acho que é de 8 milímetros no exercício, não lembro. Mas esse tubo aqui,
No F2 ele chama de ring, tá? Ring é anel. Tudo bem? Então ele vai estar lá. Você precisa calcular a inércia, né? A área aqui desse tubo, né? Professor, não sei calcular a área de um tubo. Gente, se vira, cara. Vocês não estão mais em ensino médio, tá? Não sei calcular a área de um tubo? Vai aprender sim. Aprenda aí. Tudo bem? Então, basicamente, vocês precisam calcular a mão aí. Pode fazer pelo Excel, né, gente? Só escreva, né, os resultados. Você pode escrever o desenvolvimento do seu exercício e colar lá o Excel. Tudo bem? Só não me mande a planilha Excel, cara. Se você me mandar a planilha Excel, eu vou ficar com raiva de você e vou marcar o seu nome. Já aviso. Tá bom. Então, o próximo dever de casa de vocês é isso. Vou estar postando hoje no Classroom. Tudo bem? E aí vocês já vão poder estar trabalhando aí com base no trabalho de casa número 2, né? Com certeza alguns aí vão estar entregando hoje, né? Então, você já aproveita hoje e já começa. Gente, novamente, isso daqui é para a próxima semana, tá? Então, já comece aí a se adiantar para entregar. Tudo bem? Gente, eu vou finalizar a aula hoje, eu vou finalizar ela um pouquinho antes, porque eu não vou entrar em energia de deformação por flexão, tá? Eu acho que eu vou começar a falar aqui, vocês não vão estar mais prestando atenção. Tudo bem? Professor, Então, Oi, Marcos. esse quarto trabalho, você não precisa mais mandar os cálculos das reações de apoio, Do anterior, não. barras, as forças das barras, não precisa não, né? Você só precisa anotar elas para fazer o cálculo posterior, né? Perfeito, Marcos. Você pode só falar assim, olha, com base, igual eu fiz no exercício hoje, tá? Igualzinho. Eu falei, tipo, eu só não escrevi aqui. Mas você pode chegar e falar, olha, com base no exercício, no trabalho, né, 2, esse aqui é a resposta, né? Por isso que eu pedi, né, eu obriguei vocês a desenhar, né? Eu falei, olha, quem não desenhar vai perder 30% aí. Você vai trazer essa resposta aqui, ó, falar, ó, com base no exercício 2, essas foram as forças nas barras determinadas. Agora, né, com a energia de informação, aí você começa o seu exercício, tá? Então você já parte daqui, tá? Parta daqui. Tudo bem? Vocês não gastarem menos energia, né? A engenharia, no geral, tá, pessoal? É um trabalho contínuo, né? Eu não vou pedir pra vocês fazerem todos os passos de novo, porque não tem necessidade. Ó, o pessoal aqui do meu lado começando a trabalhar. Meu Deus, será que eles vão começar a quebrar? Não sei, enfim, acho que eu vou finalizar a aula num tempo bom. Pessoal, então é isso, tá? Eu vou disponibilizar, então, ainda após a aula, provavelmente mais tarde, que eu vou dar uma aula agora no segundo horário. Mas assim que eu disponibilizar essa aula, eu disponibilizo aí o trabalho número 4 de vocês. Tudo bem? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, tá? Tenha uma abençoada final de semana, né? Sem exageros, né, pessoal? Sem beber muito no final de semana, né? Cuidado. A gente finaliza a nossa aula aqui. Quem tiver dúvida, me manda e-mail. Quem quiser tirar dúvida agora depois da aula, pode também. Tá bom? Quem não quiser, vocês já estão oficialmente liberados, pessoal. Uma maravilhosa sexta-feira para todos. Tá bom? Vou finalizar Valeu, aqui. professor. Professor, você Valeu, consegue, gente. depois que corrigir essas atividades, enviar o gabarito, se tiver?